Quais são os 7 pilares, né, de um escritório de sucesso? Então, nesse vídeo eu vou te falar dos 7 pilares que vai fazer o seu escritório ser um sucesso. Preste bastante atenção. Se o seu escritório de contabilidade não tem esses 7 pilares bem estruturados, ele vai travar no crescimento. E hoje eu vou te mostrar quais são. Mas antes de qualquer coisa, eu sou o Aldo, tá? CEO da ACD Contabilidade Digital. Temos um escritório digital, temos mais de 130 empresas. E eu quero compartilhar esse conteúdo dos 7 pilares que são muito importantes para você crescer, né, de forma estruturada. Mesmo que você não tenha um escritório, vai ter um escritório de forma digital, você precisa estruturar cada pilar desse para você conseguir crescer de verdade, beleza? Não ficar travado, tá? E se você quiser, né, uma ajuda para crescer, entender os passo a passo que me fez sair de 0 clientes em menos de um ano, ter mais de 130 empresas no meu escritório de contabilidade, trabalhando 100% digital, sem ter um escritório físico, o link está na descrição. Eu tenho um passo a passo ali que vai te ajudar, né, a montar um escritório do zero e também escalar, beleza? E vamos lá, diretamente para o conteúdo. Qual que é o primeiro pilar, né? O primeiro pilar que é muito importante é o comercial e a prospecção de cliente. Por quê? Esse na verdade, assim, é o ponto-chave. Muita gente acha que é saber fazer, é ter o conhecimento técnico, mas não. Você precisa prospectar. O que é prospectar? Você precisa captar cliente constantemente. Você tem que ter cliente entrando todo dia. Por quê? Porque do mesmo jeito que entra cliente todo dia, sai cliente também do seu escritório. Então você precisa que entre mais cliente, porque não dá para você ficar naquele escritório de contabilidade que tem 2, 3 empresas ou 10 empresas e entra cliente raramente. Você não tem crescimento nesse escritório. Então você precisa de estratégias de captação. Você precisa ter o passo a passo, beleza? Então a parte comercial é o que? A prospecção é trazer o lead, né, até o seu escritório. De que forma, Aldo? Através do WhatsApp, através, né, de um e-mail, uma chamada de vídeo. E o comercial é vender. Então você precisa, né, entender esse setor e dar muita atenção, estudar muito sobre. Por quê? Porque é o setor mais importante do seu escritório de contabilidade, tá? Mostrar que sem clientes não existe escritório. Então, o que acontece? Se você não tiver cliente, você não tem escritório, né? Então você precisa captar cliente o tempo todo, né? Ah, mas eu estou captando, mas quantos clientes entram todo mês? Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um funil de vendas, beleza? E no meu método eu ensino esse passo a passo, né? Beleza? E o marketing digital, ele é muito importante, tá? Então você precisa ter estratégias de marketing, utilizar Instagram, utilizar TikTok, utilizar YouTube, utilizar Google. Todas essas são estratégias. Então existem estratégias pagas que você vai colocar dinheiro e o lead vai chegar até você. E existem estratégias orgânicas que a gente fala que é o marketing de conteúdo. Então você vai fazer conteúdo estratégicos para que o seu cliente ideal assista e através do vídeo ele venha falar com você. Então você precisa estudar muito sobre marketing, posicionamento, tá? E utilizar as redes, né, sociais para escalar ainda mais seu escritório. Vamos falar agora do segundo pilar que é muito importante, atendimento humanizado, beleza? Você precisa entender que você precisa ter um atendimento. Hoje as pessoas estão cansadas dessas inteligências artificiais, desses prompts, né, da IA. Eles querem um atendimento de pessoas. Então é muito importante hoje que na parte do atendimento do seu WhatsApp ali, tanto na parte do seu comercial, que seja um atendimento de pessoas, tá? Você pode ter algum passo ali para organizar, filtrando para saber quem qual que é o nicho, né, de empresa, porém você precisa que um humano atende esse cliente, tá? Então é uma coisa muito legal, uma chamada de vídeo gera muita credibilidade, aumenta muita conversão, ou uma ligação, né? Ou mandar áudio para o cliente. Então, posso te mandar áudio? Pede permissão e manda áudio, porque o áudio gera, né, o vínculo ali. A pessoa escuta você, então evite, né, o robô ou evite somente texto, beleza? Vamos falar agora do terceiro pilar, o operacional / entrega, tá? Então você precisa organizar os seus processos contábeis, você precisa organizar, né, e deixar mais digital para você conseguir entregar isso, entregar, né, as obrigações para o seu cliente, só que de forma mais digital, de forma mais rápida e poupar tempo seu. Então, o que a gente aplica hoje no nosso escritório? A gente tem algumas automações.
Primeira automação, nosso sistema já é um sistema na nuvem, então não dependo de computador, não dependo de servidor, eu consigo acessar a nuvem e trabalhar por lá, né? Então isso aí já deixa mais digital. Sistemas, tem que ter um bom sistema que ele consiga transmitir essas informações de forma mais rápida. Então, por exemplo, hoje a gente utiliza o SCI. O SCI a gente consegue transmitir, né, sem precisar ficar entrando na Receita Federal, no ECAC, transmite já as declarações, faz o fechamento, depois você só faz o download, beleza? E você precisa de software que vai te ajudar tempo, porque muito contador fica entrando empresa por empresa no ECAC. Hoje existe software só fiscal, que você consegue entrar lá no aplicativo ou no site, já baixar o Simples Nacional, já baixar a PGDAS, baixar as declarações, você consegue baixar o INSS, né, do CTF Web, você consegue já baixar o FGTS, tudo num aplicativo só, de uma vez só, de forma automática, tá? Você consegue fazer e isso vai te gerar muito tempo. E aí você precisa também ter uma automação para enviar de uma vez só para o cliente no WhatsApp e no e-mail. Então o que a gente faz? Pega todos esses downloads de uma vez só, arrasta para esse programa, o programa faz toda a separação por cliente, renomeia cada arquivo e envia de forma automática com apenas um clique. Então você vai ganhar muito tempo, vai deixar, né, de ter muitos funcionários e você consegue aí escalar cada vez mais com um custo menor utilizando as ferramentas aí, beleza? Pilar 4, que é muito importante, o seu financeiro, tá? Então você precisa muito separar as suas contas pessoais das suas contas empresariais, né? Isso aí a gente fala muito para os clientes, mas serve para a gente também. A gente precisa ter essa separação financeira, tá? Definir um prolabore e saber também precificar, né, suas mensalidades, seus honorários, tá? Por quê? Porque quando você tem uma conta, você tem que entender que existe vários tipos de contabilidade. Existe a contabilidade online, contabilidade digital e contabilidade física, a tradicional que a gente fala. A contabilidade online, ela é tudo por automações, são sites que faz tudo, então isso diminui o atendimento, beleza? Que são, um exemplo, a Contabilizei, é uma contabilidade online. Existe a contabilidade digital, que é um escritório que é de uma determinada localização, porém é um escritório tradicional, mas com atendimento 100% digital, que é através do WhatsApp, então você consegue escalar muito mais. E a tradicional, que você só atende ali a sua cidade, isso aí você está limitado à sua cidade, beleza? Então você precisa saber precificar para você conseguir escalar, né? Então qual que é o valor que eu vou cobrar? Qual que é o nicho que eu vou atender? E isso aí vai te ajudar muito, beleza? E também automações financeiras para você cobrar o seu cliente de forma automática, tá? Então existem automações hoje que mandam o honorário no WhatsApp, no e-mail, manda mensagem que vai vencer um dia antes, manda mensagem que está vencendo hoje, manda mensagem que está vencido, que está em atraso. Então você não precisa ficar cobrando o seu cliente ali, o próprio automação faz isso para você. Vamos falar do quinto pilar, que é muito importante, que é marketing e autoridade. Esse é talvez, né, junto com o primeiro pilar, esse aqui é um dos mais importantes, marketing e autoridade. Então, quando você cria, né, conteúdo de forma estratégica, que fala dor, desejo e solução do seu cliente, fica muito mais assertivo. Por quê? Primeiro, quando você tem um nicho que você quer atender, um determinado segmento de empresas, a sua linguagem é muito mais fácil para você falar com esse cliente. Por quê? Porque esse cliente, você consegue falar a dor, você consegue falar o desejo, você consegue trazer a solução. Então, quando você tem uma contabilidade que é nichada naquele nicho e você faz conteúdos, né, estratégicos, que você viu que tem demanda de pesquisa, e começa a compartilhar esse conteúdo, você vai atingir muito mais fácil. Por quê? Porque você sabe a dor, você sabe o desejo desse seu cliente, você sabe a solução. Então, quando você tem uma presença ali digital e você compartilha esse conteúdo, vai existir o marketing orgânico. Então, esses conteúdos vão chegar às pessoas, mas existe uma forma de acelerar muito mais rápido isso. É você pegar esses vídeos e patrocinar, colocar dinheiro neles. Esses vídeos estratégicos vão chegar muito mais rápido nas pessoas e automaticamente você vai ter muito mais demanda de orçamento, de mensagem, mais fechamento, beleza? Então você precisa ter uma prova social, que é o quê? Estar presente ali, né? E compartilhar conteúdo para o seu cliente. Isso vai gerar o quê? A autoridade. Então, quando as pessoas pesquisar um determinado nicho, você vai ser o referência, você que vai aparecer. Então, quando você nicha, quando você escolhe o segmento que você quer atender, você vai conseguir crescer muito mais rápido o seu escritório. Eu não estou falando que no início, você está começando, não tem muitos clientes,
que você não deva atender um comércio, não deva atender um serviço, não deva atender outros, no caso, um presumido, um simples nacional, um lucro real. No início, beleza, você está pegando tudo. Mas a partir do momento que você começou a ter uma clientela e você já nichou, começa a vir aquele determinado cliente que você quer atender, você vai crescer muito mais rápido e automaticamente você vai ter que abandonar esses outros nichos porque eles vão atrapalhar o seu crescimento. Beleza? O sexto pilar, que é muito importante, é processos e automações. Você precisa ter processo no seu escritório e automações, tá? O que é o CRM? O CRM, ele é um aplicativo, um programa que ele vai administrar os leads que chegam até você. Então, se você faz conteúdo orgânico, vai ter lead chegando no seu WhatsApp, vai ter lead chegando no seu e-mail. Se você patrocina, né, faz anúncio, faz tráfego pago, vai ter lead chegando o tempo todo no seu WhatsApp, no seu Instagram. Então você precisa jogar eles em algum lugar para você conseguir administrar, tá? E com esse CRM você vai conseguir, né, chegou um lead, você já enviou toda a proposta, o áudio, tudo. E aí você deixa esse lead morno, porque você já apresentou, já falou. E aí você volta a falar com ele num dia seguinte, daqui 3 dias. Então esse CRM ele vai deixar certinho os passos que você tem que fazer e o momento certo de retornar. Por quê? Porque vai ter muito lead chegando e se você não organizar, você vai acabar esquecendo desses leads. E às vezes esses leads precisam só de mais uma conversa, de mais uma dúvida, né? E aí ele vai acabar fechando com você. Então, o CRM é muito importante. Estude sobre CRM, coloca isso no seu negócio, porque o CRM ele está normalmente integrado com o seu WhatsApp. Existem automações que já é integrada com o WhatsApp. Então, chegou o lead, você arrasta o lead para as fases. A gente fala num funil, né? Frio, morno e quente. O quente vai comprar. O morno, ele tá pensando. O frio, ele nem te conhece. Então, você precisa passando essas fases, né? E a gente fala o que é follow-up. É voltar a falar com o lead que já foi falado. Muitas vezes, esse lead pode ter pedido seu contato, ou ele está pensando. E quando você chega ali, né, com conteúdo estratégico, fala com ele novamente, você consegue reativar essa venda, beleza? E vamos falar agora do 8º pilar, tá? Crescimento estratégico. Como é que é isso? Mesmo que você não tenha funcionário, você precisa fazer todo um cronograma, todo um plano de ação. Quantos faturamentos você quer, quantos clientes você quer, qual o nicho que você quer. Tendo esse plano de ação, né, você precisa, num determinado momento, quando você já tiver uma quantidade de clientes, você precisa ter uma equipe, né? Você precisa de alguém para te ajudar, para sobrar mais tempo para você focar no que realmente é mais importante. O que é mais importante? Prospecção, marketing, autoridade. É muito mais importante do que o operacional. E você tendo uma equipe ou um colaborador, o primeiro, ele pode ser tanto um colaborador CLT ou também um PJ, né, que é mais fácil, um freelance. Mas essa pessoa ela vai te ajudar a diminuir aí o seu operacional para você focar mais no que é mais importante. E você precisa treinar essa pessoa, tá? Então você precisa delegar para ganhar tempo, tá? E automaticamente quando você tem mais tempo, você vai conseguir pensar em novas fontes de renda, tá? Consultorias, parcerias, outros nichos, né? E crescer muito mais o seu escritório, beleza? Então assim, se você está começando do zero, quer aprender a estruturar o seu escritório de forma simples, já se inscreve aqui no canal. Já deixa seu like aqui que a gente vai compartilhar. Eu vou compartilhar conteúdos diariamente aí para te ajudar a crescer, para te ajudar a captar mais clientes. E até o próximo vídeo. E muito obrigado, gente.